todos. Meu nome é Hora H. Me chamo Daniel Negreiros, eu sou daqui de São Lourenço, cresci a uma quadra daqui. Minha mãe e minhas irmãs estão aqui. Nós estamos com moral, né? E eu comecei na UFMG e até hoje estou lá. Sou um cara bem constante. E comecei trabalhando com uma parte molecular de defesa de planta contra inseto. Trabalhei com imunidade vegetal. E no início eu ficava procurando as plantas para ver se elas tinham uma reação imune. E numa dessas deparei com uma onça. Eu não vou demonstrar aqui, mas tem uma... É meio teatral como eu fugi dela, desculpa mesmo. E depois disso, eu comecei a trabalhar com restauração de área degradada. Comecei a fazer... marcar a planta para fazer fenologia, ver que época elas estavam frutificando. E depois passamos para germinação de sementes. E por fim comecei a produzir mudas, plantar na área degradada, acompanhar a mortalidade, crescimento. E por fim, no doutorado, comecei a trabalhar com enriquecimento de CO2 para simular a atmosfera do futuro. Só que deu tudo errado porque a plaquinha que veio da Suíça não era preparada para o calor e para a chuva do Brasil, então tudo dando errado. Quando passou 2 anos dos 4 do doutorado, eu tive que tomar uma decisão, o que eu ia fazer da vida, e aí eu comecei a trabalhar com esse esquema de estratégias ecológicas de plantas. Foi uma decisão muito legal, hoje em dia eu sou bastante feliz por trabalhar com isso. Vou começar a mostrar aqui para vocês. Eu acho que todo estudo ele parte primeiro de uma lista de espécies, né? Eu acho que a base é você identificar as espécies, levar para o botânico, para o taxonomista, que é um passo super difícil. Ainda mais no Brasil é muito desafiador, porque o Brasil tem uma flora mega diversa e às vezes as plantas são extremamente parecidas umas com as outras. Mas é uma etapa extremamente importante. Só que desde a década de 80, 90 começou um novo paradigma de se avançar além da lista de espécies, da simples lista de nomes. Entender como elas são, como elas atuam, é extremamente importante e no mundo inteiro começou a se dar muito valor no que a gente chama de ecologia funcional, a parte funcional. O que a planta está desempenhando no ambiente, né? Qual o papel dela? Então o passo aqui é saber quem é quem, né? Aquela multidão de espécies que está ali na sua área de estudo, né? No seu sistema de estudo. Então, é nesse sentido que vem a ecologia funcional, né? Basicamente, se você não tem nenhuma informação sobre as espécies, você tem uma lista de espécies, né? Que através de uma lista de espécies, se você tem informação dos locais onde elas ocorrem, é possível fazer uma correlação de quais grupos de espécies estão presentes em determinadas situações ambientais. Por exemplo, num solo com muita argila, com maior teor de alumínio, menor quantidade de fósforo, né, você vai favorecer determinadas espécies, né, e outro grupo de espécies vai ocorrer em solos opostos, né, ou situação, não necessariamente solos, pode ser irradiação. Enfim, se a gente tem essa informação, é muito interessante, é muito útil, sim, saber que grupo de espécies, mas a gente precisa avançar além disso, né? Entender como essas espécies são, o que elas estão fazendo lá, quais espécies são parecidas, são redundantes, quais desempenham papéis-chave dentro do ambiente. Esse que é importante dentro da ecologia funcional. Bom, a primeira tentativa, né, que se tem notícia de classificar as plantas como elas são, remonta à época dos gregos, né, 300 a.C., então a gente tem mais de 2.000 anos de história de tentar classificar as plantas como elas são, e a primeira tentativa foi do Theophrastus. Ele delimitou uma forma de classificar a planta que a gente usa até hoje. Árvore, arbusto, erva, se ela é lenhosa ou não lenhosa. Estava até conversando com o Augusto Franco, que já foi embora, como isso é importante, a forma de vida. É tão fácil você ver, essa é uma trepadeira, isso aqui é uma erva,
E esses grupos, eles são altamente relevantes para a ecologia funcional. Eles têm um papel bastante diferente em cada situação. A forma de vida é muito interessante e às vezes negligenciada. Bom, depois disso, né, a gente teve algumas tentativas, principalmente nos últimos 300 anos, 200 anos, bem interessantes de classificar as plantas, né? Halkier, que é uma das mais conhecidas, essa daqui. E eu quero chamar a atenção para um ecólogo, dizem que é o pai da ecologia vegetal, Eugene Warming. O Warming, ele veio eu acho que da Dinamarca, e ele ficou encantado com a flora aqui de Minas Gerais, especialmente ali na região de Lagoa Santa, onde você tem um cerrado bem típico, né, com aquelas plantas tortuosas, com cascas largas, folhas enormes, duras, né, folha bastante coriácea. Isso encantou ele começou a estudar ecologia vegetal ali, a partir dali, e ele escreveu um livro muito interessante e estimulou outros ecólogos no mundo inteiro a trabalhar com ecologia vegetal. E a gente tem algumas formas de classificação de plantas bastante curiosas, né? Por exemplo, desse russo. Geralmente as escolas elas refletem, né, o ambiente em que elas estão. Então ele separou as plantas em capitalistas e proletários, né? Bastante sugestivo. E no caso era baseado no sistema de reprodução das plantas, onde as espécies que investiam em flores vistosas, chamativas, que priorizavam a fecundação cruzada, geralmente de porte maior, elas seriam as capitalistas, né? E os proletários seriam plantas com flores pequenas, com poucas funções atrativas e que reproduziam principalmente por autofecundação. Então é interessante, e principalmente porque é considerado como uma forma embrionária de um dos principais avanços teóricos na ecologia vegetal. Na verdade, não apenas vegetal, que é as estratégias RK do macaco. Se fosse uma aula comum, eu ia pedir para vocês interrompendo e perguntando, mas aqui eu sou obrigado a seguir o protocolo e no final acho que a gente vai ter um tempinho, tá bom? Podem perguntar depois. Esse é considerado realmente um dos maiores avanços na ecologia, a estratégia RK, que separa os organismos basicamente dentro de um contínuo, não só os extremos RK. Você tem um intermediário. O organismo ele pode ser meio R, meio K, mas também pode ser exageradamente de um jeito ou de outro, né? Basicamente o R ele estaria representando esse crescimento populacional exponencial, e o K é a estabilização, né? Onde você atinge o limite que o ambiente pode suportar, né? Então, basicamente, a estratégia R, os indivíduos, né, que seriam R estrategistas, eles geralmente têm um tamanho corporal muito pequeno, completam o ciclo de vida extremamente rápido, produzem uma grande quantidade de filhotes, geralmente com baixíssimo cuidado parental, e quando a gente está falando de planta, cuidado parental é tamanho de semente, quantidade de endosperma, né, o que a sementinha vai carregar para ela. E realmente prole muito numerosa, grande quantidade de sementes ou de filhotes de tamanho corporal pequeno, com um ciclo de vida muito curto, longevidade baixa. Isso é uma estratégia extremamente importante quando o ambiente ele tem uma alta probabilidade de morrer. Se você vai morrer daqui a uma semana, por que você vai demorar 15 anos para atingir maturidade sexual? Tem que ser rápido, tem que deixar os filhotes logo, porque amanhã você não sabe amanhã. E a estratégia K é o oposto. São geralmente indivíduos muito grandes, tamanho corporal enorme, reprodução bastante tardia, altíssimo cuidado parental, então você vê aquelas sementes grandes, com muito endosperma, né, no caso de planta, longevidade muito alta, e geralmente esse tipo de estratégia K ela é favorecida em ambientes com pouca perturbação, pouca probabilidade de morrer, de morte. Só que existem várias escolas, inclusive elas brigam muito entre si, existe bastante eco na academia, né? Isso não é novidade para vocês. E eu achei muito legal esse trabalho do Louis Ponge, um francês. Em 2013, ele começou a compilar essas várias formas de classificação de plantas. Ele falou, gente, todo mundo está brigando, mas vocês estão falando a mesma coisa. É a mesma ideia.
ele separou, basicamente, as espécies, né? Tudo bem que tinha um foco mais vegetal, mas as espécies poderiam ser classificadas entre bárbaros e civilizados, né? Os bárbaros seriam os estrategistas, né? De ambiente perturbado, poluído, e os civilizados seriam K. Ou os bárbaros seriam generalistas e os civilizados especialistas. Bárbaros seriam pioneiros, geralmente, e os civilizados espécies clímax. Colonizadores perduradores, etc. Mas ele viu que nos grandes eventos de extinção do mundo, quem perecia eram os civilizados. Quem é muito especializado, quem precisa daquele colonizador exato, daquela condição específica, naquela faixa de pH, esses são os primeiros a morrer. Eles são muito sensíveis à poluição, à perturbação. Então agora nesse momento de mudanças climáticas, mudanças profundas na flora mundial, quem vocês acham que não vai sobreviver? Quem vai morrer? Os perdedores e ganhadores, né? São civilizados, né? Entre aspas. Não tem bom e não tem mal. Tem formas diferentes de você sobreviver à mudança. Só que ele chamou a atenção para uma forma diferente de classificar a planta. Que seria os ruderais, que no caso, né? Sobre essa classificação que eu vou falar. Os ruderais, inclusive, foi cunhado esse nome realmente em homenagem aos estrategistas do MacArthur. É a estratégia R, mas a estratégia K ela é dividida em duas diferentes. Você, em uma situação que você tem baixa chance de morrer e uma pouca perturbação, você pode favorecer dois tipos de espécies diferentes. Competidores e estresse tolerantes são bastante diferentes. Seria uma forma de dividir a estratégia K. E basicamente o MacArthur, ele fala que é importante para você ter uma visão geral, você tem que desfocar o olho. Quando você observa um fenômeno muito de perto, com muito detalhe, você não consegue ter uma visão geral. Você não consegue fazer uma teoria realmente abrangente. Então é importante você desfocar o olho, tentar enxergar o quadro meio desfocado. E então o Philip Grime, que criou a teoria CSR, ele falou que essa visão desfocada do MacArthur, ele perdeu um detalhe importante da estratégia K. Que na verdade ela se divide em dois grandes eixos de especialização e eles são muito diferentes. Competitivos. Troca lá. Som. Os competitivos e estresse tolerantes. Então o Philip Grime é um inglês e ele lançou essa teoria, incomodou bastante, porque, como eu falei, tem muito ego, né? Principalmente a escola americana achou ruim, assim, poxa, mais um inglês fazendo uma teoria groundbreaking, né? Para quebrar as bases da ecologia. E eu acho que toda teoria que é muito assim, abrangente, ela incomoda um pouco. Ela fala, não é possível, isso pode ser aplicado a toda situação, será? E ele estudou muito a flora britânica, mas ele priorizava situações ecológicas bastante contrastantes, no topo de montanha, nos pântanos, em campos alterados, em florestas preservadas. Ele conseguiu pegar uma boa amplitude ecológica para poder gerar essa teoria e depois isso se provou realmente aplicável em qualquer outra situação do mundo. Demorou um pouco para a gente chegar aí, mas chegou-se a essa conclusão. Eu vou dar uma explicação bem breve, né? Eu espero não esqueci por não entrar. Peraí. Basicamente, assim, fatores que afetam a vegetação. São dois fatores básicos que afetam a vegetação. Estresse, que pode ser falta de luz, de nutriente, de espaço, de água, ou excesso. O excesso também causa estresse. E formas diferentes de perturbação, de distúrbio, fogo, roçadeira, capina focada numa determinada espécie, ou capina geral, né? São erosão, pisoteio, né? São fatores que a gente vai classificar de uma forma geral como distúrbio. Então, estresse e distúrbio seriam os dois eixos principais que estariam influenciando a vegetação. Então, basicamente, em teoria, qualquer ambiente ele pode sofrer graus diferentes de estresse e de distúrbio em todas as possibilidades, né? Aqui só para explicar melhor, o eixo do estresse, que é esse eixo vertical,
ele está relacionado com a produtividade do hábitat. Se você tem muito estresse, você tem pouca produtividade. Está faltando nutriente, está faltando água. Não vai ser um ambiente produtivo. E o eixo do distúrbio está relacionado com a duração do habitat. Muito distúrbio, o habitat dura pouco. Pouco distúrbio, zero distúrbio, a duração longa do habitat. Né? Então, em teoria, você pode ter combinações diferentes. Né? Você pode ter um ambiente com pouco distúrbio e pouco estresse, ou muito distúrbio e muito estresse. Muito estresse e pouco distúrbio. Ok. Mas, se entende que apenas dentro de combinações intermediárias de estresse e distúrbio é possível sobreviver. Uma estratégia de sobrevivência de uma planta seria impossível numa condição de altíssimo estresse, ou seja, não tem água, não tem espaço, não tem nutriente, e mesmo assim toda hora alguém vai lá com o trator, passa por cima, ou toca fogo, pisoteia. É impossível. Porque para você sobreviver em alto estresse, necessariamente você vai ter que crescer lentamente, economizar os recursos, produzir uma folha que vai durar 5 anos. Isso é característica de estresse e tolerância. Muito bem, então considerando essa combinação intermediária de estresse e distúrbio, as plantas do mundo, né, ao longo dos milhões de anos de evolução, elas se especializaram em formas diferentes em situações diferentes. Por exemplo, numa situação de alto estresse e baixo distúrbio, né? Se está aqui, tem baixo distúrbio e alto estresse, você teria a estratégia de estresse tolerante. Claro que tem as combinações intermediárias, né? Em uma situação de baixo estresse e baixo distúrbio, ou seja, ninguém mexe, está uma maravilha, tem espaço, tem alimento, tem nutriente, água, seria favorecida a estratégia competitiva, C. E numa situação de alto estresse, alto distúrbio, baixo estresse, né? Ou seja, tem nutriente, tem a condição boa, porém, você tem o ambiente está sempre sendo resetado, ele sempre vai no zero de novo, através de perturbações, né? Isso vai favorecer a estratégia ruderal, que é o Rzinho. Então, esse eixo do distúrbio, né, que é esse eixo horizontal, ele está relacionado com a estratégia RK que eu falei, né? Sendo que o lado K ele se divide em dois, certo? Quando você não tem perturbação, você pode sobreviver dessas duas formas. E aí vai depender... Tá bom, aqui eu já falei, né? O risco de mortalidade alto e baixo, do RK. E o eixo do estresse é o que vai separar, né? Se você tem muito distúrbio, vai ser R. Se você tem pouco distúrbio, tem duas formas de sobreviver. E a gente tem um espectro econômico, que é a forma como a planta reinveste o capital adquirido através da sua indústria, né, fotossintética. Então você tem, em um extremo desse espectro econômico, as plantas conservativas, que são de crescimento super lento, né, elas têm pouca exigência, mas elas têm uma longevidade muito alta, não só das suas raízes, das suas folhas, mas do próprio indivíduo. E o outro lado do espectro é o aquisitivo. É aquele que acabou de fotossintetizar, já está reinvestindo, produzindo novas folhas, com longevidade baixíssima das folhas, por exemplo, seriam as indústrias, né? Por quê? Porque ele não precisa economizar, ele pode bater o vento, alguém comer, um herbívoro vai lá e come, a planta tanto faz, ela tem recurso para isso, ela produz uma nova, não precisa preocupar. Então seria a estratégia aquisitiva, né? Então, quando você tem bastante recurso, você favorece o competitivo, com baixo recurso, o estresse tolerante. Ok. Esse espectro econômico, eu não vou entrar muito em detalhe, mas ele foi formalmente reconhecido em 2004, através de um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, que reuniu dados de quase 3.000 espécies. E isso foi visto que não apenas se aplica às folhas, mas também a outras partes da planta, raízes, caule, e hoje em dia até flores. Tem um amigo meu que está ajudando a entender o espectro econômico das flores, a parte produtiva. E é sempre a mesma história, você tem o rápido e o lento. É o fast e slow, o aquisitivo e o conservativo. Ok, então pegando esse triângulo que a gente já esmiuçou ao máximo, eu vou virar ele aqui para ele ficar do jeito que o Philip Grime idealizou. E aí só lembrando, né, aqui é o estresse tolerante, competitivo e ruderal. Ok, basicamente é um trade-off triplo. O que é um trade-off? Se você investe em alguma coisa, você vai estar deixando de fazer outra. Não tem como você ser bom em tudo, né?
uma espécie ela pode estar no meio, ela pode ser intermediária, mas ela não vai ser excelente competidor, nem um maravilhoso estresse tolerante, nem uma grande ruderal, se ela estiver aqui no meio. Mas ela pode estar aqui, por exemplo, né? Ser meio estresse tolerante, meio competitivo, mas nem um pouco ruderal, está aqui. Basicamente seria isso. Então, por exemplo, o pato, né? O pato ele voa, nada e anda, mas ele anda meio desengonçado em relação às aves, né? Nada, tudo bem, ele nada, mas nada lento, e voa, não muito. Não tem aquela habilidade da águia, por exemplo. Então são eixos de especialização. Você pode ser bom em algumas coisas, mas não excelente em tudo, né? Eu gosto também de dar um exemplo, não sei se é da época de vocês, do Sarney. O Sarney ele foi o presidente do Brasil, né? Vocês lembram disso? Não lembram, não? É um estadista, né? Mas ele também era pintor e poeta. Aí vocês já podem ver a qualidade, né? Bom, então basicamente é isso, são eixos de especialização. Ao longo dos milhões de anos, as plantas elas foram se especializando, por exemplo, em competir com seus vizinhos em uma situação de baixo estresse e baixo distúrbio, ou suportar carência total de nutrientes, de água, né, tolerar esses estresses, ou suportar destruição recorrente da biomassa. Então, essa aqui é a classificação CSR. Então, ela foi traduzida, como são 3 grandes eixos, né? Foi traduzido em vermelho, verde e azul, que o olho humano tem uma capacidade fácil de perceber as combinações de vermelho, verde e azul. Então, essa linguagem CSR é como se fosse uma linguagem mesmo, uma linguagem comum, para que a gente possa comparar, por exemplo, a flora da Amazônia com uma flora, por exemplo, lá da China. Tanto faz. Porque é uma linguagem comum, você consegue entender a vegetação dentro de um único contexto, de um único arcabouço conceitual, né? Então, a ideia é a gente ver as plantas através desse olhar, né, desse óculos, dessa lente do CSR. O convite é esse, vamos colocar o óculos do CSR e entender as plantas como elas são. Bom, uma das principais críticas do CSR, até 88, a coisa começou a ficar um pouco tensa, eles falavam assim, tudo bem, muito legal, a teoria é super interessante, mas como que se aplica? Cadê um método prático onde eu posso realmente coletar um dado e falar, olha, essa espécie ela é assim, ela sabe? Essa era a principal crítica. E aí foi lançado em 99 o primeiro método realmente prático de classificação de espécies, mas você precisava de várias informações, inclusive de arquitetura, que é bastante difícil. E no meu doutorado eu usei essa classificação, era a única que tinha. E eu trabalhava em vegetação de rocha, então eu tinha que cavar a rocha, quebrei várias ferramentas. E você precisava cavar e entender qual que era o grau de clonalidade das raízes. Mas, e além disso, floração é bastante difícil. Mês de início de floração, duração de floração, isso exige, no mínimo, 1 ano, geralmente 2 anos de acompanhamento. Quer dizer, se você quer classificar uma comunidade inteira de 200 espécies, imagina a dificuldade. Mas era assim, né? E durante o meu doutorado eu percebi que essa classificação ela já tinha sido aplicada bastante, mas principalmente na Europa, para mais de 1000 espécies. Muito interessante. Eu tinha percebido que ela tinha sido bastante aplicada, mas nunca, em nenhuma situação, tinha sido aplicada na região tropical e nem no sul do mundo. A gente estava abandonados, né, em relação a isso. Aí tive a ideia de aplicar pela primeira vez na Serra do Cipó, ali com a vegetação de campo rupestre. O Geraldinho comprou a ideia, meu orientador na época, eu conheci ele. Então foi muito interessante, né? E aí, esse ambiente de campo rupestre é bastante único, né? Ele tem um alto grau de estresse, ventos constantes, nutrientes no solo quase zero. O solo de cerrado é ruim, mas de campo rupestre chega a ser pior. Considerado uma das menores condições de fósforo do mundo. Tem uma rivalidade ali com a Austrália, mas a gente está ganhando, a gente tem pior saúde. Ventos constantes, vento é bastante importante para a planta, a gente acha que não, mas vento ele exerce uma pressão. E também um período seco bastante pronunciado, então não é o ambiente mais seco do mundo, mas aliado a um solo muito raso, com quase nenhuma capacidade de retenção de água, que é areia e fragmento de rocha, você ficar 6 meses sem água,
Não tem lençol freático, não, é 15 centímetros de profundidade. Então é muito intensa essa pressão, né? Então o que a gente esperaria num ambiente como esse? Encontrar espécies extremamente estresse tolerantes, né? Um ambiente muito estressado. E de fato, eu encontrei exatamente isso. A maior parte das espécies elas estavam nesse campo, né? Nesse campo estresse tolerante do triângulo. Foi bem legal. E aí o especialista lá da Itália, que é um britânico, adorou que a gente fez esse estudo aqui no Brasil e me convidou para a gente fazer um estudo global, que ele queria criar uma nova forma de classificar as plantas que pudesse ser aplicada a qualquer tipo de planta, de uma sequoia a uma ervinha aquática flutuante, né? E especialmente usando dados de todos os continentes do mundo, foi bastante legal. E ele teve a ideia brilhante de convidar especialistas que dentro da academia eram inimigos, né? Isso é muito comum. Então ele colocou todo mundo na mesma sala e falou, gente, vamos fazer nós juntos. E foi bem legal, porque hoje em dia tem uma aceitação muito grande, eu acho por essa ideia dele de ter juntado pesquisadores do mundo inteiro, inclusive com bastante rusgas entre si. Claro que deu umas brigas ali durante a feitiva do trabalho, mas eu tive a honra de ajudar ele a organizar esse estudo. E hoje em dia, foi publicado em 2017, aí já foi citado e utilizado por mais de 500 trabalhos, só esse ano 81 trabalhos. Então me dá muita satisfação ver que o CSR agora sim ele é aceito e utilizado globalmente. E aqui então a gente conseguiu preencher todo o espaço do triângulo, né, com espécies representativas de todos os extremos, inclusive do intermediário, né, tipo o pato, né? Com várias espécies também do campo rupestre, né? E perfazendo também todas as formas de vida possíveis, né? Que a gente tem 2 indivíduos adultos, a gente vê como as plantas são variadas, né? Na forma delas de existir. E claro que para algumas formas a gente tem mais informações, porque isso vai refletir também o estudo, né? Que naquela época que se tinha, hoje em dia já está mais avançado isso. E o que é mais legal desse trabalho é que ele no material suplementar, primeiro que ele é livre, é só baixar, não tem que pagar nem nada, né? Geralmente são 32 euros, né? Mas esse aqui é de graça. E no material suplementar dele a gente tem o principal, que é a ferramenta de uso, né? É a ferramenta para você classificar as plantas. Estou fazendo propaganda deliberada mesmo, tá? Então vocês entrem lá e baixem e usem. É bem simples, assim, é basicamente um Excel e ele te dá a possibilidade de você colocar as informações, por exemplo, aqui é área foliar, massa fresca e massa seca. Claro que não é simplesmente coletar de qualquer jeito, tem uma forma de fazer isso, né? E já existe um protocolo internacional padronizado, a gente não pode fugir disso, porque senão o dado não fica comparável. Mas é muito simples e aplicável para qualquer tipo de espécie, então recomendo. Assim, entre esses 522 trabalhos, aqui estou chamando a atenção para um deles, por exemplo, né, que aqui lidou com o fenômeno da invasão, de você entender que características funcionais que as plantas têm que tornam elas mais invasivas ou menos invasivas. Ou como que essas espécies que foram naturalizadas, elas se comportam dentro do CSR, qual a assinatura funcional delas. Ou entender dentro de uma espécie uma variação intraespecífica. Por exemplo, a Arabidopsis thaliana, ela é uma das plantas, talvez ela seja a planta mais estudada no mundo, né? Ela é uma planta modelo, principalmente em estudos genéticos. E aí você entender, dentro das suas variações no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, como que os indivíduos podem ficar um pouco mais competitivos, ou um pouco mais estresse tolerantes ou minerais. Bastante interessante. E aqui no meu caso, né, no campo rupestre, o que a gente observou? E no caso aqui eu não estou falando de espécies, mas sim de parcelas, quadradinhos de vegetação, onde você classifica as espécies que estão lá dentro e você consegue delimitar uma estratégia média para aquela parcela, seja de 10 metros, de 1 metro quadrado. Né? E o que a gente pode ver é uma grande convergência, ou seja, dentro do espaço do triângulo, todo o espaço possível, as parcelas de campo rupestre elas ocupam um espaço exíguo. Mas se você der um zoom, mesmo assim é possível perceber uma clara delimitação entre 2 ambientes gêmeos que ocorrem lado a lado, que é o campo arenoso e o campo pedregoso. Eles são muito parecidos, mas dentro da estratégia CSR é possível ver
E um deles é um pouco mais competitivo, o outro é um pouco mais estresse tolerante. Os motivos disso, eu não vou entrar em detalhes, só para vocês verem que é interessante. E aí, em 2021, a gente fez pela primeira vez a vegetação da canga. É uma vegetação muito dura. A temperatura que chega no solo, é um solo bastante metálico, a temperatura chega a 60 graus, 70 graus. Isso é um desafio, claro que quando vai aprofundando, né, você tem uma redução nessa temperatura, mas é um grande desafio nas plantas sobreviverem, as sementes germinarem nessa situação. E o que a gente viu é que as espécies estavam bem no cantinho do triângulo, mas prensadas na parede, assim, esmagadas, né, só naquele cantinho, do zero ruderalidade. Aqui é o eixo da ruderalidade. Todos com zero ruderalidade. O que é ruderalidade? É a capacidade de sobreviver em ambiente perturbado. Capacidade de suportar perturbação. Então, esse tipo de vegetação, ela tem zero capacidade de suportar perturbação. E aí, isso me incomodou. Eu sempre vendo minhas plantas lá prensadas na parede. Eu falei, por que elas estão prensadas? E aí eu alterei um detalhe lá no cálculo, que eu poderia tirar o zoom, afastar esse zoom, para poder entender onde que estão minhas plantas. Ali da canga e do quartzito, esses ambientes de campo rupestre. A imensa maioria, aqui são mais ou menos 132 espécies, a imensa maioria é pregada aqui nessa parede. E aqui bolinhas cinzas é do resto do mundo, as outras plantas do mundo, mais ou menos 3 mil espécies. E aí, dando uma afastada nesse zoom, eu fui afastando, recalibrando para poder afastar. E o que eu percebi no final é que as plantas de campo rupestre, elas são, aqui que está o triângulo mesmo, elas são a anti-ruderalidade, elas estão no negativo da ruderalidade. Ou seja, a capacidade de suportar qualquer tipo de perturbação é zero. E isso é fato. A gente vê porque a estrada real, você tem áreas mineradas que estão abandonadas por 300, 500 anos. Não, 500 anos é exagero. 300 anos, a gente tem áreas marcadas por 300 anos. 100 anos, 50 anos, não acontece nada. A flora em volta maravilhosa, dando chuva de semente no ambiente, nada cresce. Porque alterou um pouquinho o solo, quebrou aquela delicada relação entre raízes e fungos e bactérias. Então, é interessante porque isso dá alguns insights para a gente do que não fazer e de como corrigir o problema. Basicamente é isso, você tem filtros. No caso, o solo pobre, nesse tipo de ambiente, o solo pobre, o estresse excessivo, ele funciona como um filtro que vai impedir a entrada de determinadas plantas com características e estratégias que não são permitidas ali, não sobrevive naquela situação, e vai permitir passar o quê? Somente espécies muito estresse tolerantes. Qualquer mudança nesse filtro, o menor que seja, você começa a permitir a entrada de outros tipos de estratégia, você vai alterando a característica funcional, as estratégias que estão naquele ambiente, e você vai impedindo outras de sobreviver naquela situação, que agora é um pouco menos estressante. Então, outras espécies com melhores habilidades competitivas de sobreviver em situação de perturbação, elas vão conseguir sobreviver nesse novo enquadramento ambiental. Então é importante a gente entender essa questão dos filtros, como que eles atuam para poder formar a vegetação que a gente vê agora, dentro de uma fotografia. Você chega e estuda, aquilo é uma fotografia. Você não tem a visão temporal. E aqui mais um exemplo, a gente começou a trabalhar também com as árvores do Rio Doce, principalmente das bordas do Rio Doce, das florestas ciliares. E acredito que vocês, não sei se alguém viu lá, aparece na segunda-feira, do Geraldinho, do professor Paulo, do Emanuel, sobre esse desastre. Dizem que não é um desastre, sabia que poderia acontecer e se permitiu que acontecesse, e como aconteceu em Brumadinho de novo, e como está prestes a acontecer agora em Macaco, se não me engano. Mas a gente começou a estudar essa vegetação e a gente estabeleceu parcelas em locais preservados, onde a lama não chegou, e também em locais onde a lama chegou, para a gente comparar e ver a questão funcional dentro da estratégia CSR, como que fica. Aqui são
a classificação dentro do triângulo das parcelas, não são espécies, são parcelas. E basicamente tem uma pequena diferença entre o estrato regenerante e o adulto. Tudo bem, isso aqui é a condição preservada, né? Mas o que a gente percebeu também, né, de onde aconteceu o desastre até a foz, a gente falou um pouquinho antes de entrar no Espírito Santo, e o que a gente percebeu é que essas regiões, elas diferiam dentro da estratégia CSR. Em cada situação, você muda um pouco o ambiente, você muda também as estratégias que você pode encontrar dentro delas, né? Algumas um pouco menos ruderais, ou mais estresse tolerantes, mais competitivas. Né? Que eu estou falando de parcelas de floresta, né? De árvores. Isso no estrato adulto, no estrato regenerante é a mesma coisa, você tem uma variação regional, né? E isso é interessante, sim, quando você pensa em restaurar. Você quer restaurar, você não quer apenas as espécies, você quer as funções também, né? Como elas são. Você tem que restaurar as funções, as estratégias delas. Mas aqui um ponto importante que eu quero chamar a atenção é o que eu espero encontrar dentro de uma espécie florestal, uma árvore. Primeiro tem que ver o que já foi feito no mundo, né? Aqui são todas as árvores do mundo que já foram estudadas dentro do triângulo. Vocês podem perceber que elas ocupam principalmente essa região aqui, né? Tem um gato pingado aqui, mas basicamente elas ocorrem nessa região. Isso são espécies medidas empiricamente, né? Com coleta, com medições empíricas. E você tem também, utilizando a inteligência artificial, eles classificaram quase 50 mil espécies, né? Utilizando as que se conhecem e as relações filogenéticas e mais um monte de cálculo cabeludo. E eles chegaram nessa informação aqui de quase 50 mil espécies. Novamente, o que eu espero encontrar dentro das árvores, né? Eu estou medindo as árvores do Rio Doce. Eu espero encontrar que elas ocorram dentro desse espaço, correto? Quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Olha aqui esse espaço vazio, ó. Muito bem, já estou dando spoiler, né? E aí, aproximando um pouco mais, quer dizer, não apenas todas as árvores do mundo, mas as árvores das florestas tropicais, então, uma condição um pouco mais específica. Novamente, eu vou ver elas ocupando esse espaço, né, dentro das possibilidades do triângulo. E aqui está de fato o que eu estudei, né, as áreas de referência que não receberam a lama, muito bem dentro do esperado, né, e aqui no estrato regenerante, e agora com a presença da lama. Né, como é que ficaram essas árvores? A gente chegou 5 anos depois, tudo bem, a gente não tinha autorização para entrar antes. Mas 5 anos depois você tem a marca, você tem a impressão digital dessa lama. Né? Eu achei interessante aqui que começou a aparecer espécies dentro de um espectro funcional que, em teoria, não era para ter. Alguma coisa está acontecendo. Né? Tudo bem, algumas estão dentro do esperado. Né? Mas basicamente, esse canto aqui, que seria o canto principal das árvores, é vazio. Né? E o estrato adulto mais intenso ainda esse padrão, né? Aqui as árvores da área preservada e aqui da área alterada. Bem interessante, né? Preocupante, inclusive. Esse espaço que é raríssimo acontecer uma árvore ocupar esse lado do triângulo, você está vendo aqui uma grande predominância de espécies nessa situação. E o que é isso aqui, ó? Esse aqui é o eixo da ruderalidade, tá? Esse aqui é o eixo da estresse tolerância. Ele é de lado assim, olha. Esse cantinho aqui, ó, é zero estresse tolerância, ó. Normalmente você não vê espécies com zero capacidade de estresse tolerância. E na presença da lama você começa a facilitar. É a mudança do filtro que eu falei. Você muda o filtro, você muda as espécies que você vai encontrar lá dentro. Né? As que não estavam nessa situação morreram. E chegaram novas espécies. Né? Tá, e aí indo para... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aí. Tranquilo. A gente está fazendo um trabalho bastante interessante agora, que é classificar todas as ecorregiões do mundo. É a minha paixão esse trabalho. E eu convido vocês a entrarem nesse... É só escrever Epspot, Ecoregions. Você entra num maravilhoso Atlas, onde você pode dar zoom, modificar o que você quer ver. Você clica na ecorregião e a gente fala qual é. Né? Por exemplo, a Amazônia, olha quantas ecorregiões nós temos aqui dentro. A Mata Atlântica é dividida em várias ecorregiões. O Cerrado está meio fraco, é uma grande ecorregião ainda. Mas tem o Campo Rupestre lá no meio. E essas são as 846 ecorregiões do mundo. E a gente está... eu atualizei a base de dados de CSR que tinha, através desses novos estudos. E cheguei a praticamente 6 mil espécies. Depois disso, algumas são sinônimas, perdi 1000.
E daí também eu utilizei o GBIF, não sei se vocês conhecem, que mostra os pontos de ocorrência das espécies. 800 mais ou menos não tinham nenhum estudo de ocorrência, então também não pude usar elas. Mas basicamente sobrou quase 4.000 espécies para a gente fazer esse estudo. E a gente começou a classificar as ecorregiões do mundo. A gente conseguiu pelo menos para 450 ecorregiões, em todos os continentes, né, baseado nessas quase 4.000 espécies. São ecorregiões que eu tinha pelo menos 20 espécies para ter informação. Se você tem uma ecorregião que tem uma espécie, eu não posso falar que em média aquela ecorregião, que seria muito exagero. Mas alguns casos são de 20 espécies, mas a maioria é mais de 100. Aí aqui, ó, que interessante. Você não tem nenhuma ecorregião extrema em nenhum caso, porque esse aqui é um ponto médio. É considerando todas as espécies que ocorrem na ecorregião. É lógico que ela vai ocupar uma região mais central do triângulo. Mas aqui a curiosidade, quem será essa aqui? A mais estresse tolerante do mundo? Ou a mais competitiva, a mais ruderal? E aqui, ó, basicamente, quanto mais verde, mais estresse tolerante. Olha aqui, ó, Planalto do Tibete, perto da Mongólia. Ah, tudo bem, esse datashow não está ajudando. Mas vamos fingir que isso aqui é um verde. Verdinho, olha aqui, olha, na África do Sul. Olha o Brasil, bastante verde, né? Você tem também umas tundras um pouco esverdeadas. Né? Qual será a mais estresse tolerante do mundo? A gente poderia imaginar que seria na tundra, né? Tem um amigo meu que está agora lá no Alasca, que tirou essas fotos da Rio, muito lindas. Eu imaginava que o ambiente mais estressado do mundo seria uma tundra. Ele estava me mostrando, novamente o datashow não está ajudando muito, mas aqui não é que caiu neve em cima da flor, não. Antes de acabar de derreter a neve, a flor já vai sair no meio do gelo, desmontando flor no meio do gelo. Dando um zoom aqui. Olha que gracinha. Eu imaginaria que essa aqui seria a vegetação mais estressante do mundo. Estressada, né? Mas não. A vegetação mais estressada, com maior grau de estresse e tolerância, é o campo rupestre mesmo, por acaso que eu comecei a estudar. Aí ó, a setinha mostrando, a assinatura dele é essa, ele tem basicamente quase 70% de estresse e tolerância. Claro que a gente vai, daqui a uns anos, a gente vai ter mais informações em outros ambientes, mais espécies, e esse quadro pode mudar, mas hoje, em 2024, ele seria um ambiente mais, com região com maior grau de estresse no mundo. O segundo lugar são as matas secas atlânticas, segundo mais estressante do mundo, as matas secas, aqui, ó, onde elas ocorrem. Por isso que eu falo, entrem lá nesse EcoRed, no Spot, é lindo, maravilhoso. Até ia colocar, mas eu esqueci. Esse é a medalha de prata, né? As matas secas, está aí. A assinatura dela tem quase 64% de tolerância. Medalha de prata, né? E a medalha de bronze também do Brasil, as florestas, chama Bahia Interior Forest, mas não é só na Bahia, ela pega vários estados, né? Medalha de bronze, empatado com, que é a Bahia Interior Forest, empatado com a Caatinga. Basicamente a diferença de 0,1 na estresse e tolerância. Então, os 4 ambientes mais com maior grau de estresse e tolerância do mundo estão no Brasil. Então, eu acho que é interessante a gente também olhar a vegetação e os ambientes através desse óculos do CSE. A gente começa a perceber coisas que a gente não via antes. O que é ser muito estresse tolerante? É não suportar a perturbação. Isso é importante. Caatinga. E aí, só para não dizer que eu estou muito nacionalista, eu peguei o 8º lá. Dos 10, eu acho que 7 são do Brasil. Os 10 primeiros. Aí tem aqui o Planalto do Tibete, que também era verdinho naquele mapa, lembra? Aqui, ó, é o 8º mais estresse tolerante do mundo. Eu acho que dentro dos 10 também tem uma tundra. Mas quase todos estão ali no Brasil. Tá, não vou ficar esmiuçando isso demais. E agora eu vou para a parte final da minha fala. Em 2012, esse meu amigo lá da Itália, que me convidou para a gente fazer essa nova classificação global, e o próprio criador do CSE, ele faleceu em 2021, mas nessa época estava bem ativo ainda, eles se juntaram para fazer um livro maravilhoso, que eu baixei no mercado pirata, mas está lá, disponível para quem quiser. E eles lançaram a ideia da WAST, que é a teoria das estratégias adaptativas universais. Isso é incrível, é maravilhoso, porque eles reuniram evidências de todos os clados da árvore da vida, todos, basicamente, e perceberam claras evidências de que o CSR se aplica não apenas a plantas, mas a todo e qualquer
tipo de organismo vive no mundo. Né? Basicamente como a teoria RK do MacArthur já tinha preconizado. Né? E até a ideia original do Grime, ele é um ecólogo vegetal, mas ele também via muitas evidências nos fungos. Né? Fungos competitivos, né? Fungos estresse tolerantes com alta longevidade, fungos que completam o ciclo rápido, que enchem esporo, que seriam os fungos ruderais, e já tinha essa ideia. E é muito interessante o capítulo 4, eu recomendo, é altamente aconselhado a leitura desse capítulo, é um pouco longo, mas o Simon, que falou que foi a principal contribuição dele na vida, foi muito caprichado, realmente é encantador esse capítulo. E eles vão falando como que os estudos dos especialistas em cada clado, por exemplo, peixes, ou anfíbios, até dinossauros, ou vírus, bactérias, todos os clados da árvore da vida, você tem claras evidências da seleção CSR atuando. Aqui, então, um exemplo breve aqui, dentro dos mamíferos, né, a gente tem uma certa familiaridade com os mamíferos, né? Então eu esperaria que um mamífero selecionado para ser competitivo, ele tem, por exemplo, peças bucais que o capacitam a pegar grandes quantidades de recursos, né, de alimento, ou se organizam de forma territorialista, ou tem capacidade de sociabilizar, que facilita ele ter cada vez mais acesso a recursos. Né? Essa habilidade social é uma habilidade competitiva. Um mamífero selecionado para ser estresse tolerante, ele tem uma capacidade de sobreviver, de acumular recursos para um momento de escassez total. O camelo está lá andando no deserto, quando ele chega no local, ele vai beber muita água, ele vai guardar essa água, ele não vai perder ela. Porque ele sabe que ele vai precisar dela nas próximas 2 semanas. É um músculo polar. E os mamíferos selecionados R, eles têm que completar o ciclo rápido, eles têm uma baixa longevidade, um grande número de filhotes, com 0 cuidado parental. Isso seria um mamífero R selecionado. Então, dentro dos mamíferos, né, pegando algumas ordens, por exemplo, os rodentes, quem seria o rodente vivo mais competitivo? Certamente a capivara, né? É o que tem o maior tamanho corporal, de longe é o maior tamanho corporal. Se organiza de forma social, com alto grau de territorialismo, né? E come sem parar, uma grande quantidade de alimento. Não é herbívoro, mas come demais. Comparado com os outros roedores, claro, a gente está falando só dentro do rodente. Um roedor muito estresse tolerante seria a marmota. Praticamente toda a história de vida dela é se preparar para sobreviver nos períodos de alto frio. Elas ocupam ambientes muito elevados, com temperaturas extremamente baixas. Né? E dentre os roedores é o que tem maior período de cuidado parental. Isso é uma característica do estresse tolerante. Para sobreviver a um ambiente estressante, você tem que cuidar dos seus filhotes. Muito. E um roedor super ruderal seria esse ratinho, que ele tem o menor tamanho corporal, vive em alta densidade, tipo de ruderal. Né? A gestação dura só 18 dias. Muito rápido. E eles atingem maturidade sexual um pouquinho a mais de um mês, 35 dias. Uma grande quantidade de filhotes, daqui a um mês já estão produzindo mais filhotes. Eles são a base, né? São a base alimentar de muitos animais. Então aqui é um exemplo, né, de CSR aplicado nos roedores. Né? Dentro dos artiodáctilos, os artiodáctilos vivos, né, existentes no mundo, mais competitivo seria o hipopótamo, a boca gigante, é o que mais tem o maior peso corporal, consome uma grande quantidade de alimento por dia, são extremamente territorialistas. Inclusive, até pouco tempo atrás, era a principal causa de morte de humanos no mundo. Eu achava que era outra coisa, abelhas. Hoje ultrapassou o vírus, mas até pouco tempo atrás, hipopótamos era a principal causa de morte de humanos. O camelo seria o mais estresse tolerante, né? Claro, dentro dos artiodáctilos, sem sombra de dúvida. E esse canguruzinho aqui, desculpe, é um piadinho. Eles têm um tamanho corporal bem pequeno, têm uma longevidade baixa, são muito fecundos, mas extremamente ruderal. Mas seria assim, dentro do artiodáctilo, seria um representante de um artiodáctilo mais ruderal. Então, dentro do cetáceo, você vai ter, por exemplo, a baleia azul, se não me engano.
tem um tamanho gigante, e ela vive em nichos que ela precisa se alimentar de grande quantidade de nutrientes, né, de caloria, ela precisa de uma quantidade absurda de caloria por dia. E um cuidado parental intermediário. Né? Quanto maior o cuidado parental, mais estresse tolerante. Um cetáceo estresse tolerante seria a orca, né? Ela tem período gestacional dela altíssimo. Um estresse tolerante ele não pode soltar um filho de qualquer jeito. Tem que estar bem formado. O cuidado parental também é o mais alto de todos os cetáceos, 451 dias, e com longo intervalo entre os nascimentos, que é uma característica bem clara de estresse tolerância. Né? Baixo investimento reprodutivo, e o filhote que você produz, você cuida muito. Isso é estresse tolerância. E esse golfinho, que não é extremamente mineral, mas ele é um cetáceo de tamanho corporal relativamente pequeno. O período de lactação dele também é bem curto, né? Não pode ficar cuidando demais. Mas basicamente é isso. Seria um cetáceo um pouco mais federal. E por fim, a gente teria dentro dos carnívoros, o lobo cinzento seria um exemplo, digamos assim, em termos comparativos, o mais competitivo pela forma como ele se organiza para obter recursos, socialidade, e a quantidade de filhotes também, né? Tudo leva a crer que ele seja um pouco mais competitivo. O mais estresse tolerante, certamente, o urso polar, né? Ele vive em condições extremas, guarda recursos através de gordura, que não é muito comum dentro dos carnívoros acumular gordura, ele acumula uma grande quantidade de gordura para sobreviver aos vigores, né? O alto cuidado parental também. E o mais moderal dentro dos carnívoros seria, por exemplo, essa raposinha aqui, que ela tem um tamanho corporal pequeno, dieta bastante oportunista, que é típico, né, de ambientes perturbados, ela come pelas beiradas, muitos filhotes com pouco cuidado parental. Então aqui eu só dei um exemplo aqui dentro dos mamíferos, mas é muito interessante esse caminho. E o Homo sapiens, como será que ele é? Onde que nós estamos dentro do triângulo CSR? Para a gente entender isso, a gente tem que pensar nos primatas. Os primatas, eles têm características muito estresse tolerantes e muito competitivos ao mesmo tempo. A gente tem o maior período de gestação dentro desses grupos vertebrados. Cuidado parental absurdo, com longevidade muito alta, que é uma característica de estresse tolerância. Ao mesmo tempo, a gente tem formas de se organizar, captura ativa de recursos, territorialidade, inteligência e socialidade, que é uma coisa bastante... tem resultados importantes para você adquirir recursos, que é uma característica competitiva. Então, o primata, em geral, ele é muito S e C, está no cantinho indicado do triângulo. Então, basicamente, o ser humano ele seria o primata exagerado. Um cuidado parental ainda mais longo, um período gestacional ainda mais longo, né? E isso nos leva a crer um pouco mais social ainda, mais inteligente, mais organizado. A gente espera que o ser humano ele esteja basicamente longe do lado lateral e entre o competitivo e o estresse tolerante. Pessoal, eu finalizo minha fala repetindo o que o Geraldinho falou aquele dia sobre esse banco de dados de pesquisa de biodiversidade. Eu queria pedir, por favor, que vocês olhassem esse QR Code que está aqui. Olhassem? Preenche lá o cadastro, que é bem simples, e a gente já está com 1.500 inscritos, e a vantagem é que a gente vai criar um banco de dados, que na hora que for necessário, por exemplo, ações do governo, de qual seja, a gente precisa de um especialista naquele grupo, naquela situação, naquela região do Brasil, a gente vai ter. É uma forma de a gente se organizar dentro de uma grande base de dados que vai ser disponibilizada, a gente vai depois colocar isso tudo na mão dos que precisam da gente, né? E quero dizer que é uma honra para mim falar para uma plateia de ecólogos. Geralmente eu falo para pessoas mais leigas. Muito legal. Obrigado.